Oi pessoal, meu nome é Leandro Lazzarini, sou consultor de infraestrutura na plataforma Microsoft e vou tentar nesse vídeo falar um pouco para vocês sobre dinamismo no ambiente de TI utilizando a plataforma Microsoft, mais especificamente a família System Center. Espero que vocês gostem. Eu dividi essa agenda entre o dinamismo em TI, onde a gente vai falar qual o conceito de ser dinâmico no ambiente de TI, quais são os produtos da família System Center, convergindo para o ambiente dinâmico, automação de processos e vamos fechar com a conclusão. Hoje o dicionário trata como dinamismo, a combinação de forças, cheio de iniciativa, de atividade, eu incluiria de proatividade. E ser dinâmico no ambiente de tecnologia de informação é exatamente estar à frente dos acontecimentos, ou seja, atuar de forma proativa, estar preparado para o que vai acontecer. E quando acontecer, ser ágil, prático. E isso com certeza vai resultar numa economia de tempo e dinheiro, que é o que toda empresa procura. Afinal, o ambiente de TI tem que ser um suporte para o negócio da empresa. A não ser que seja uma empresa de tecnologia, uma consultoria, alguma coisa desse tipo, a TI tem que ser um suporte para que o cara possa fazer o negócio dele com perfeição. Então a gente tem que garantir esse ambiente para os nossos clientes. A fim de auxiliar nesse processo de amadurecimento, a Microsoft desenvolveu uma série de produtos, ou ao longo do tempo adquiriu outros produtos de mercado, e a gente consegue atuar forte nessa maneira de gerenciamento, e é um pouco disso que a gente vai falar. Antes disso eu vou falar sobre os produtos da família System Center. Vou começar falando que a gente tem originalmente 14 produtos, sendo que 5 a gente chama de Suite, que é o Configuration Manager, o Data Protection Manager, o Operations Manager, o Service Manager e o Virtual Machine Manager. A gente tem como apoio o System Center Essentials, o Orchestrator, o Advisor, o App Controller, o Update Publisher. E já foi descontinuado o Reporting Manager, o Capacity Planner, o Mobile Device Manager e o Remote Operations Manager. Eu vou começar falando um pouco do System Center Configuration Manager. O SCCM, ele avalia, implanta e atualiza de forma abrangente os servidores e computadores de clientes e os dispositivos móveis, seja ele um celular, alguma coisa desse tipo. Ele faz isso em ambiente físico, virtual, distribuído e móvel. Ele é otimizado para o Windows e extensível, ele não é exclusivo para o Windows, mas ele pode ser estendido. Ele é a melhor escolha para se obter a percepção avançada do controle de sistema de TI. Vou citar alguns exemplos, o SCCM faz muito mais que isso, mas só para a gente tentar tangibilizar o que a ferramenta faz, ele cria imagens, seja de servidor ou de estação, ele centraliza a atualização de updates, você não precisa com que todas as máquinas do seu ambiente vão para a internet para fazer atualização. O System Center pega todas essas atualizações e distribui para o teu parque, deixando você sempre up to date. Você pode atualizar antivírus, de repente você utiliza no seu ambiente o Forefront, você pode gerenciar essas atualizações pelo SCCM, você pode fazer distribuição de pacotes, seja ele patch, aplicação, ou até mesmo fazer uma integração do antigo SoftGrid, né, do AppPV da Microsoft, que são as aplicações virtualizadas. Você pode utilizar a sua estrutura de System Center integrada com ele, além de muitas outras funções. O System Center Data Protection Manager é a ferramenta de backup da Microsoft, né? É através dele que você pode fazer os seus backups, seja de VHD do seu Virtual Machine Manager ou de qualquer outra plataforma Microsoft, a gente consegue fazer o backup dele. O SCOM, que é o Operation Manager, é o produto de gerenciamento de serviço fim a fim. O que isso quer dizer? Que a gente consegue gerenciar uma aplicação por completo, né? A gente consegue criar distributed applications dentro dele. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma aplicação que foi desenvolvida internamente, você quer saber se essa aplicação está problemática ou não. Antigamente a gente conseguia monitorar o servidor está up ou está down, mas isso não quer dizer que a aplicação esteja saudável. Hoje a gente consegue criar essa monitoração analisando vários aspectos dessa aplicação, por exemplo, banco de dados, performance. De repente o servidor está no ar, beleza, mas isso o SQL, por exemplo, não está performático. Isso está fazendo com que a gente tenha um gargalo na aplicação. A aplicação não está performando por causa do SQL. A gente consegue analisar isso daí e ele pega, gera um relatório, gera um alerta
manda um SMS ou manda um e-mail falando, olha, determinada aplicação está com problema, está com gargalo, a gente define os parâmetros para o SCOM saber o que é um gargalo ou não e ele informa. O SCOM pode fazer muitas outras coisas, como analisar o teu servidor de correio, o teu Exchange, falando se ele está com problema, se não está com problema, se ele é performático, se ele não é, se ele está com fila de e-mails ou não. A gente pode, para empresas principalmente que tem capital aberto no mercado, que estão sujeitas às leis como Sarbanes-Oxley, a gente pode fazer uma auditoria de eventos nele, né? Então a gente centraliza, quem já precisou fazer aí um suporte em AD, descobrir quem logou aonde, sabe que às vezes é difícil ficar procurando em todos os servidores, então o SCOM consegue centralizar isso e a gente, através de relatórios do Report Manager da SQL, a gente consegue de fácil acesso descobrir quem logou aonde, quem fez determinada alteração, tudo que está na guia de security, tudo que tiver habilitado de auditoria no seu servidor vai ficar lá disponível em forma de relatório, tá? O Service Manager, que é uma ferramenta da compliance aí com os frameworks de mercado, né, o MOF, o ITIL, ele veio para ajudar a gente a gerenciar os incidentes, né? Então ele pode ser a tua ferramenta de Service Desk, né? Ele controla o seu CMDB, através dele você pode abrir problemas, incidentes, enfim, ter os relatórios disso, trabalhar com um SLA, ele é bem bacana. O Virtual Machine Manager, que como o nome já diz tudo, ele faz o gerenciamento das máquinas virtuais, né, do teu ambiente. Então você consegue provisionar a máquina virtual. Então hoje você recebe uma requisição que você precisa disponibilizar X servidores para uma determinada área. Você consegue fazer isso de maneira muito fácil. E desta forma a gente vai para o próximo produto, que é o System Center Essentials, que foi projetado para a organização de médio porte, né? Ele unifica vários produtos, né? É como se fosse um small business da família System Center, né? Ele não é completo, não tem todas as features, mas para quem de repente quer começar a trabalhar com gerenciamento, quer começar a implementar no seu ambiente e ver como é que isso vai agir, essa é uma excelente ferramenta. O Scork, que é o System Center Orchestrator, né? Que é a evolução do Opalis, é ele que faz toda a orquestração, a automação dos nossos processos de TI. Eu vou falar mais especificamente dele mais pra frente, mas vamos imaginar que a gente precisa que uma determinada ação gere uma reação. Então, por exemplo, a hora que determinado servidor cair ou gerar um determinado número de evento, eu preciso que seja feita uma determinada ação. Ou, que a gente vai mostrar como exemplo aqui, a hora que foi aberto um incidente no meu Service Manager, falando que é necessário o provisionamento de uma máquina virtual, à medida que o operador registra isso no Service Manager, o Orchestrator, o Opalis, ele já vai lá, já faz o provisionamento sozinho e já encerra o chamado, sem nenhuma interação humana com isso daí. É bem bacana. E aí ele pode pintar e bordar no teu ambiente aí, conforme a imaginação dos operadores de TI. Ele com certeza vai atender a tua demanda, basta ter criatividade. O System Center Advisor, ele é um serviço de nuvem hospedado no Windows Azure. Ele analisa regularmente as configurações dos servidores e aproveita uma base de conhecimento da Microsoft no suporte pessoal e a interação com inúmeros profissionais para identificar problemas de configuração nos servidores Windows Server e SQL. O System Center App Controller, com ele é possível instalar, gerenciar e controlar ambiente de nuvem privada. Então, a onda do momento é a gente falar de Private Cloud, né? Então ele é uma ferramenta que vai te ajudar no gerenciamento das nuvens privadas e públicas, né? Esse ambiente de nuvem deve ser criado utilizando o Virtual Machine Manager 2012. E nesse caso, o App Controller pode ser utilizado no gerenciamento das máquinas virtuais em Hyper-V, VMware e Xen, tá? O ambiente de virtualização na nuvem tem que ser o Windows Azure. Uma capacidade muito interessante é a possibilidade de gerenciar vários Virtual Machine Manager e diversas assinaturas do Windows Azure com um único App Controller, tá? O System Center Update Publisher, ele foi desenvolvido a partir das atualizações do SMS 2003 R2. Ele é uma ferramenta autônoma
que permite que os fornecedores de softwares independentes ou desenvolvedores internos da tua empresa possam desenvolver aplicativos críticos e importar os catálogos de atualização de software. Eles podem criar e modificar as definições de atualização desse software. Ele pode exportar a definição de atualização para um catálogo e publicar as informações sobre essas atualizações em um servidor de atualização configurado, por exemplo. Quando você usa o Update Publisher para definir uma atualização de um software e publicar no servidor, os administradores podem começar a detectar e implementar essas atualizações nos computadores clientes de cada organização. Dessa forma eu consegui dar só uma pincelada sobre brifar mesmo, com os próprios dizeres da Microsoft, o que cada produto faz. Agora vamos convergindo para um ambiente dinâmico. O que seria isso daí? Hoje a maioria dos frameworks a gente pode entender que tem algumas fases, que é precisamos gerenciar o serviço, precisamos provisionar o serviço, fazer as configurações, fazer a monitoração, né, depois que o serviço está configurado, e principalmente proteger, para que os dados estejam sempre a salvo, caso ocorra um desastre. Para isso a gente tem dezenas de ferramentas de mercado que se propõem a atuar em cada uma dessas áreas. E a Microsoft também tem uma ferramenta para cada área desse ciclo, né, vamos dizer assim. Para a parte de gerenciamento de serviço, a gente tem o Service Manager, né, que a gente já briefou lá atrás o que faz. De provisionamento, a gente tem o Virtual Machine Manager. Na parte de configuração, a gente tem o System Center Configuration Manager. Na parte de monitoração, a gente tem o SCOM, que é o Operations Manager. E nessa parte de proteção, a gente tem o Data Protection Manager. Tá? E como é que a gente faz para fazer com que tudo isso seja dinâmico? Porque se a gente olhar, a gente tem núcleos, ilhas distintas de servidores e de ações a serem tomadas. Por exemplo, o Service Manager, ele é um mundo distinto. Ele, teoricamente, ele nativamente não fala com o Virtual Machine Manager, que não fala com o Configuration Manager. E como fazer para que a necessidade da empresa, ou seja, o objetivo seja atingido de forma automática, sem que você tenha que ficar negociando com setores, porque às vezes o setor de gerenciamento de serviço não é o mesmo setor de provisionamento, que não é o mesmo da configuração, que não é o mesmo da monitoração, que não é o mesmo do pessoal do backup. Como é que a gente consegue integrar todo mundo de uma maneira fácil? É aí que entra o Opalis. O Opalis ele vem por trás de todas essas plataformas, visando a integração. Então eu consigo integrar todas essas áreas de maneira simples, criando um fluxograma, criando como se fosse um desenho no Visio, né? Uma vez que ele integrou todas essas ferramentas, ou seja, as ferramentas já falam uma com a outra através dele, ele faz a orquestração, então a gente consegue orquestrar qual vai ser o primeiro passo, qual vai ser o segundo. Então eu tive um chamado no Service Manager, ele sabe que ele vai tomar determinada ação no Virtual Machine Manager ou no Operation Manager, né? E dessa forma, uma vez que ele integrou e ele consegue orquestrar, ele faz tudo isso de forma automática. A gente não precisa mais interagir com todas essas áreas. A gente pode criar isso baseado em aprovações de fluxograma, tudo. Consegue manter o controle sobre esse ambiente, tá? Aqui eu vou dar só um exemplo de como é que poderia funcionar essa automação. A gente vai mostrar na prática depois. Mas aqui seria os silos de gerenciamento. Então a gente tem gerenciamento de eventos, o Service Desk, tem o seu CMDB, o gerenciamento de configuração, a parte de virtualização, de segurança, armazenamento. Cada linha dessa, dependendo da estrutura, pode ser uma área da tua empresa. E aí a gente tem alguns fatores, né, que são as colunas, e aonde que ela impacta, em quais áreas elas impactam, né? Então se a gente pegar, por exemplo, eu vou pegar esse último aí, o gerenciamento de ciclo de vida de uma virtual machine, tá? Quais são, em todas as áreas que ele anda, então, por exemplo, a monitoração da requisição, né? Então, foi feita a requisição de uma máquina virtual, só estaria lá no gerenciamento de eventos. Aí ele inicia a mudança, beleza, foi de repente o pessoal do Service Desk fazer isso daí. Cria a implementação, a gente precisa atualizar, tá interagindo com o asset para criar essa implementação. Na parte de configuração, faz o clone da VM, aí cria o disco, ou seja, está mexendo com a parte de armazenamento, cria o servidor, estamos mexendo com o pessoal de servidor, né? E aí esse servidor tem que estar com o disco conectado, novamente estamos falando da área de armazenamento, insere
configura a rede disso daí, pessoal de redes, faz um clone dessa VM, atualiza o CMDB, faz associação do servidor ao serviço, para que ele vai ser feito, e encerra aqui a requisição. Então você vê que ele navega, o simples fato de você fazer o provisionamento de uma virtual machine, ele navega por todos esses silos do gerenciamento, e o Orchestrator, o Scork, ele pode fazer isso de maneira automática. Ele flui por todas essas áreas e entrega, vai lá e já encerra essa requisição sem que haja interação do operador. Eu vou demonstrar agora na prática como é que funcionaria exatamente esse processo de provisionamento de uma VM. Vamos lá?